Bora lá. Então, hoje a gente vai estudar um pouco da carta dos Hebreus. Essa é uma carta que eu comentei já em outras aulas. Eu gosto bastante dessa carta, mas ela não é das mais fáceis. Ao contrário, é um dos livros mais difíceis da gente estudar. Por quê? Porque ela não é arroz e feijão. Ela não é aquela carta que é uma sopinha, sabe? Aquela coisinha fácil para beber. Não, ela já é um filé mignon, já é uma feijoada. É aquela carta que vem com conceitos espirituais, como é que eu posso dizer, sofisticados, complexos, né? Então, ela explica, ela procura explicar, né? E ela explica muito bem, na verdade, é, a divindade de Cristo, né, a superioridade de Cristo sobre os outros mensageiros da palavra de Deus do Antigo Testamento, a superioridade da nova lei sobre a lei do Antigo Testamento. Ela explica também por que Jesus é superior aos anjos, por que Jesus é superior aos homens, por que Jesus é, né, como Deus, porque Jesus é Deus. Então, ela trata desses aspectos e ela entra num nível de detalhe que o autor ele vai pegando vários textos e várias citações, tem muita citação do Antigo Testamento no Novo. Então, ele vai falando, ó, como alguém em um lugar disse tal e tal coisa, como está escrito tal e tal coisa, porque está escrito não sei o quê, porque Davi não, Salomão falou que não sei o quê. Então, enfim, tem muitas citações do Antigo Testamento. E a ideia aqui, e fica bem clara, apesar da carta não estar escrita, digamos, apontando diretamente para os hebreus, fica claro que o público-alvo são os hebreus, porque ela menciona textos e passagens e ritos dos rituais judaicos e do Antigo Testamento, já supondo que quem está lendo conhece aqueles rituais. Então, não é, por exemplo, como uma carta de Paulo aos Efésios, que ele começa, essa aqui é a carta de Paulo aos meus amigos amados Efésios. Ou de Coríntios também, que ele fala, aos Coríntios, não sei o quê. Então, assim, ele dedica a carta a alguém. No caso de Hebreus, não. No caso de Hebreus, ele já começa direto falando sobre Jesus. Não disse quem escreve, não disse para quem escreve, e a única coisa que mostra para a gente que isso é uma carta e não só um livro escrito de forma ampla, é que no finalzinho dela, quase no último verso, acho que no último verso, penúltimo e último verso, ele menciona que os cristãos da Itália mandam saudações, né, e que Lucas foi liberto e que ele vai chegar até vocês e tal. Então a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Mas então, assim, como ele faz essas recomendações, esses conselhos, no finalzinho dá a impressão de que isso é uma carta. Mas o começo não. E daí surge uma dúvida, e é uma das dúvidas mais comuns e mais frequentes até hoje, sobre a autoria do livro. Então, até hoje, não está comprovado de que o autor do livro foi esse ou aquele. Então, tem muita gente que acredita que o autor foi Paulo. A tradição diz que foi Paulo. Mas existem evidências na própria carta em que fazem a gente questionar isso. Eu próprio questiono isso. Eu acho que o autor dessa carta não foi Paulo. Ela certamente tem muito da filosofia e muito da inteligência, muito dos ensinos, ou até um pouco do estilo de Paulo nas outras cartas. Mas algumas evidências que mostram que não foi ele o autor, bom, a primeira está no primeiro verso. Todas as cartas de Paulo, ele sempre começa, Paulo, apóstolo de Deus, não sei o quê, saudações de Paulo. Então, assim, ele sempre começa, ou termina, ou os dois, começa e termina se identificando. Teve uma carta, inclusive, que ele escreveu falando, aqui quem assina é Paulo, eu assino de meu próprio punho. Então, ele sempre tem esse costume de se identificar na carta. Então, essa é a primeira evidência. Aqui em Hebreus não tem nenhuma identificação. Essa seria uma evidência de que não foi Paulo. Uma outra evidência, a gente vai ver daqui a pouquinho, logo no capítulo 1, no comecinho do capítulo 1, ele fala assim, quer ver? No 2, desculpa, no comecinho do capítulo 2, verso 3, ele vai contando, vai falando, a gente vai estudar em detalhes, tá? Mas só uma citação rápida. Ele fala assim, ó, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, falando a respeito da mensagem de Cristo. Ora, Paulo, nas epístolas que ele escreve para as várias igrejas, muitas vezes defende o próprio apostolado. E o que é apostolado? Ser um apóstolo significa que ele ouviu do próprio Cristo a mensagem.
E ele defende isso, ele defende que ele ouviu do próprio Cristo a mensagem. Paulo diz, né, naquele evento, quando ele estava indo na estrada da Damasco, aquela coisa toda, a gente já conhece essa história, mas ele fala que ali ele recebeu por dias, durante vários dias, a mensagem de Cristo. Né? E aqui na carta ele diz assim, ó, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Está aqui mais uma evidência de que não foi Paulo que escreveu isso. Senão ele teria dito, eu ouvi. Então foi confirmada para mim por outras pessoas, mas eu ouvi do próprio Cristo, eu ouvi do próprio Jesus. Ele menciona isso em outras cartas. Né? Então isso aqui seria uma segunda evidência de que não foi ele. Uma terceira evidência de que não foi Paulo, o autor, é que o jeito de escrever. O jeito de escrever dá para perceber que não foi ele. Se eu pegar, por exemplo, a Rita, vou pegar um bilhete que está assinado por alguém que se diz ser a Rita. Mas em vez de estar falando assim, oi, como é que você fala, Rita? Amorzinho? Amorinho, amorzinho? Como é que é? Amadinha. Amadinha. Então, aí você vai pegar o bilhete. Em vez de estar escrito amadinha, está escrito queridão. A senhora fala, foi a Rita que escreveu. A Rita não teria escrito queridão. Ela teria escrito amadinha, amadinha, né? Não queridão. Ou que nem a Paula. A Paula não gosta de apelido. Não gosta, ela nunca me chamou de apelido. A gente nunca teve. Ela me chama de Rezinho. Mas nunca chamou de Chuchu, Bem, Nheco, sei lá o quê. Que o pessoal às vezes tem esse costume de chamar de apelido. Então, você pegar um bilhete, uma carta, que começa falando Rezinho, meu queridinho do meu coração, eu vou ficar na dúvida. Se falar Chuchu, não foi a Paula que escreveu. Né? Então, assim, as pessoas têm expressões, têm jeito de escrever. E, às vezes, em uma frase você percebe. Numa frase, você pega uma frase do WhatsApp e você fala, não foi você que escreveu isso aqui, quem escreveu isso aqui? Né? Porque você percebe que aquela frase não é o jeito da pessoa falar. E aqui a gente pega na carta inteira dos Hebreus exatamente essa característica. A gente pega, se a gente comparar, por exemplo, com Efésios, com Gálatas, com Filipenses, com qualquer carta que foi identificada como de Paulo, que ele próprio se identifica, você vê que o jeito que ele coloca as coisas, o jeito que ele fala, algumas expressões idiomáticas que ele usa, algumas frases que ele repete em várias cartas, né? Você vê que aqui em Hebreus não está batendo, esse jeito não bate. Então, por essas e outras, isso aqui eu estou dando só um resumo, tá? Mas são alguns dos motivos pelos quais existe essa discussão de que essa carta não foi escrita por Paulo. Ela certamente é uma carta inspirada por Deus, isso aí não tem nenhuma dúvida, né? Ela certamente é uma carta inspirada. Certamente a pessoa que escreveu conhecia os escritos de Paulo. Então, se não era ele próprio, era alguém que conhecia, era alguém que conhecia Paulo, conhecia as cartas de Paulo, ou conhecia o que Paulo ensinava. E isso fica bem claro, porque assim, ainda que o jeito de escrever não seja paulino, o que ele está dizendo é. Então não é só, certamente veio a inspiração divina, certamente tem o Espírito Santo, mas a gente já estudou isso há algum tempo atrás, né, que Deus ele não interfere no teu estilo pessoal. Ele te dá a inspiração, mas ele deixa com que você coloque a sua própria individualidade, a sua própria personalidade. A gente consegue perceber isso, a gente já estudou sobre isso, então não vou detalhar muito agora, mas se a gente pegar, por exemplo, uma carta escrita por Moisés, você vê claramente que tem um jeitão de escrever, que é diferente de uma carta escrita por, sei lá, de um livro como é que chama? Samuel. Né? Você pega lá o livro de Samuel, você vê que o jeito que ele escreve é diferente. Mesma coisa, Paulo escreve de um jeito, Hebreus escreve de outro. Então, ainda que a mensagem seja a mesma, a inspiração seja a mesma, é uma inspiração divina, isso fica evidente na carta, isso aí não tem nenhuma dúvida quanto a isso, mas o autor, ele era alguém que possivelmente era próximo a Paulo. E daí a gente pega historicamente, como é que chama o rapaz aqui? Acho que é Tertuliano. Aqui, exatamente. Tertuliano, no terceiro século, ele declarou que Barnabé foi o autor. Né? Por algum motivo, ele achou, Tertuliano, que Barnabé era o autor. Lutero, 1.500 anos depois disso, aliás, 1.200 depois disso, em 1.500 e pouco, ele sugeriu que fosse Apolo, porque Apolo tem uma declaração do próprio Paulo dizendo que Apolo ele era versado nas escrituras, era um cara inteligente, era um cara que conhecia a palavra e sabia escrever. Tá? Possivelmente pode ter sido Apolo. Existia, durante um tempo, uma dúvida de que pudesse ter sido Lucas, porque Lucas era o companheiro de Paulo. Mas isso também não fica muito... Não é muito fácil defender essa história de que seja Lucas, não,
Porque lá no finzinho da carta, no capítulo 11, verso... Não, mais para trás ainda. No capítulo 13... cadê o verso? No 23... Eu falei, Lucas, desculpa, confundi o nome. Não é Lucas, é Timóteo. Né? Existia a dúvida de que Timóteo pudesse ter escrito a carta. E no 23 ele fala assim, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Então, assim, era alguém que era próximo deles, possivelmente não era o próprio Timóteo, senão ele teria dito eu fui posto em liberdade, ou alguma coisa parecida, né? Então, daí a ideia de que poderia ter sido Lucas também. Isso é uma coisa que a gente só vai saber quando chegar no céu. Quando a gente chegar lá, a gente pergunta para Deus, fala, Deus, mata uma dúvida aqui para nós. Quem escreveu essa carta Renato, aqui dos Hebreus? Diga. Renato, Oi? então, em síntese, o Hebreus é de um autor desconhecido, mas que seja o cidadão é alguém próximo de Paulo. Seria essa a síntese da coisa. Exatamente. Resumindo, é isso aí. A gente não sabe dizer, não sabe precisar exatamente quem foi. Existem alguns teólogos que acreditam que foi Paulo, existe uma tradição que diz que foi Paulo, mas por essas evidências que eu estou colocando, pelo próprio jeitão assim de escrever a carta, aparentemente não, mas foi alguém próximo dele. Pode ter sido Lucas, pode ter sido Apolo, pode ter sido Barnabé, pode ter sido alguém que a gente não conhece. Mas certamente ele estava com Paulo na Itália, tanto que ele soube que Timóteo foi posto em liberdade, então era alguém próximo de Paulo, era alguém que sabia do que estava acontecendo, estava ali no meio deles. Né? Então, Lucas também possivelmente não foi. Aqui eu falei de Lucas agora há pouco, eu me confundi. Era Timóteo que eu falei que não era por causa do verso, capítulo 13, verso 23. E no caso de Lucas, também pela mesma questão da forma de escrever. Então, se a gente pega o evangelho escrito por Lucas, a gente vai ver que a carta aos Hebreus tem um estilo completamente diferente. São autores diferentes, claramente. Tá? Então, também Lucas ele foi descartado nesse aspecto. Ainda que seja uma pessoa próxima, ainda que conheça Paulo, possivelmente estava com Paulo na Itália, e tinha todo o conhecimento e sabedoria, e, enfim, capacidade de escrever essa carta, mas como o estilo é muito diferente das outras cartas que Lucas escreveu, fica evidente também que não foi ele que fez. Mas independente de quem escreveu, como eu já disse, a mensagem ela é claramente inspirada, né? Ela claramente é uma mensagem cristã, evangélica, enfim, uma mensagem claramente inspirada por Deus, né? E o texto ele busca afastar os judeus da apostasia, os judeus cristãos da apostasia. Por quê? Aqui, ela foi escrita numa época que o templo ainda não tinha sido derrubado. Então, estima-se que ela tenha sido escrita entre 65 e 68 depois de Cristo. Por quê? Porque tem uma passagem aqui na própria carta que menciona o templo, que fala que os sacrifícios são executados, o tabernáculo, não sei o quê. Ele menciona o templo como demonstrando, vamos dizer, um desconhecimento de que ele teria sido derrubado. Então, fica evidente de que nessa época, na época que a carta foi escrita, o templo ainda não tinha sido destruído. Né? Então, possivelmente, por isso, ele é colocado, ele é datado antes de 70 depois de Cristo. Que mais? Então, como introdução, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Então, já falei do autor, já falei da data. Objetivo, eu estava falando do objetivo. Então, o objetivo era o seguinte, os judeus naquela época, 60 anos depois de Cristo, eles já tinham, os judeus cristãos, eles estavam no meio de dois mundos. Porque ao mesmo tempo que eles não eram pagãos, não eram ateus, não eram gentios, eles também não eram mais judeus. Ainda que eles tivessem sido nascidos e criados dentro do judaísmo, conheciam a religião e tudo mais, sendo cristãos, eles eram rejeitados pelos judeus. Eles eram considerados hereges e eram perseguidos. Então já tinha essa situação de que você não podia, uma situação de, como é que eu posso dizer, de uma reescrever a própria identidade, se é que eu posso colocar dessa forma. Porque ele viveu, essa pessoa que era um judeu cristão, viveu a vida toda no judaísmo, e de repente ele não tinha mais o judaísmo, agora ele era cristão.
E sendo cristão, ele não ia mais até o templo, ele não ia mais até a sinagoga, ele não fazia mais os sacrifícios, ele não participava mais das festas, então ele acabou sendo rejeitado. E sendo rejeitado, começou a acontecer, digamos, o perigo, e muita gente acabou caindo nisso, da apostasia, que é o cara querer voltar para o judaísmo. Paulo, ele próprio combate isso em várias cartas. Ele combate os judaizantes, ou a tentativa de voltar para o judaísmo como religião, né? Colocando Jesus, a superioridade de Cristo sobre a religião judaica, né? Então, aí não era uma questão religiosa, uma questão espiritual. Quer dizer, Cristo ele veio meio que para completar a mensagem que veio trazida por Moisés e pelos profetas. Então, a mensagem de Moisés e dos profetas era uma mensagem que era parcial. A lei, ela era, ela era uma sombra. Ela estava como uma sombra comparada à substância. Né? Quando você está de pé no sol, você olha para a sombra, é a tua sombra, mas não é você. A lei era isso. A lei era como se fosse, mas não era. Era o tipo do antítipo que era completo em Cristo. Então, quando Cristo veio para completar a obra. Ele veio para completar a lei e o ensino. Só que as pessoas que ficam focadas no ensino mosaico e na lei, Paulo trata bastante disso nas cartas dele, o próprio Jesus trata disso muito frequentemente, o propósito da lei, o fundamento da lei, só pôde ser cumprido 100% em Cristo. Ele cumpriu a lei 100%. Ele cumpriu completamente e foi o único capaz disso, porque humanamente falando, nenhum homem, e quando eu digo homem, entenda a humanidade, tá? Não digo a pessoa do sexo masculino, a humanidade não tem a capacidade de cumprir integralmente a lei. Ele não tem, a lei ela vem para mostrar o pecado, como Paulo diz já em outras cartas. A lei ela mostra o pecado, e a partir da lei você tem o conhecimento do que é o errado. E a partir daí, aí sim a graça, essa sim é a graça salvadora, a graça redentora, que vem por meio de Cristo. Então, a carta aos Hebreus, ela vem nesse mundo, nessa situação política em que eles estavam sendo perseguidos, estavam desanimados, eles já não tinham mais aquela religião que eles estavam acostumados, mas também não estavam ainda bem acostumados com a nova religião, com a nova realidade, né? Em que você não tem um objeto de culto, você não tem uma estátua que você pode ajoelhar, você não tem um templo onde você vai cultuar. O culto a Cristo, o culto a Deus é feito pela fé. E a fé não é material, não é uma coisa assim que você pega e toca, né? Você encosta, vou cultuar este microfone. Isso aqui é material, eu consigo ver, eu consigo tocar, eu consigo... Por meio da fé não tem mais isso. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, não é material. Então você tem a fé como sendo a certeza nas coisas que não se veem. E você tem essa fé, isso gera na cabeça de um judeu cristão uma dúvida muito grande. E muitos caíram na apostasia. Essa carta ela vem para combater a apostasia, principalmente entre outras coisas. Deixa eu ver se agora sim, acho que eu já falei um pouquinho de tudo. Só relembrando, eu sempre baseio as aulas, obviamente, no livro bíblico, né? Mas eu uso como referência o famoso, através da Bíblia, livro por livro. Eu já mencionei esse livro várias vezes. Eu uso ele como uma referência genérica. Então, vamos lá. Só antes de começar o livro mesmo, tinha mais um pedacinho que eu queria ler, que está na Bíblia Apologética. Não sei se vocês conhecem essa Bíblia, eu acho ela muito legal, porque ela tem comentários apologéticos sobre a Bíblia inteira. E na Bíblia Apologética ele fala assim, quer ver? Em relação ao autor. Só para a gente fechar esse tema do autor, tá? Autoria, cadê? Eusébio e outras fontes apontam o apóstolo Paulo como autor, mas esse posicionamento gera certos conflitos difíceis de resolver. O estilo, os destinatários e outros pontos que eu já mencionei agora, né, levaram outros eruditos a assumir uma postura de incerteza. Na verdade, eu acho que não foi ele mesmo. Certamente ela foi escrita antes do ano 70, depois de Cristo, isso eu já mencionei, pois fala como se o templo ainda existisse.
E entre os prováveis autores estão Apolo, por ser poderoso nas Escrituras, e Barnabé. Não, tudo bem. Então, isso tudo aqui eu já tinha mencionado. Eu só estava revendo para ver se eu não tinha deixado nada para trás. Então, vamos lá. A gente pode separar a carta dos Hebreus em 3 grandes pedaços. O primeiro pedaço vai do capítulo 1 ao capítulo 8 e diz respeito à superioridade de Cristo em relação aos mensageiros anteriores, aos mediadores anteriores. A segunda parte seria a superioridade da nova aliança. Então, aqui ele contrapõe a nova aliança, por meio de Cristo, com a antiga aliança. Isso vai do capítulo 8 até o capítulo 10. E no final, do meio do capítulo 10 até o fim, tem algumas exortações e algumas admoestações. Tá? Então, começando aqui no começo, abram a Bíblia, em Hebreus, capítulo 1. Estudo bíblico, hein, pessoal? Está todo mundo com a Bíblia aí, né? Então, no capítulo 1, tem aquela passagem que eu mencionei agora há pouco, que ele fala assim, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, quer dizer, ele já começa direto no assunto. Isso aqui é uma das indicações de que a carta não é paulina, porque Paulo sempre fala, oi, eu sou Paulo, estou escrevendo para vocês, meus amigos em Efésios, não sei o quê, e que a graça e a paz de Deus esteja sobre você. Então, Paulo sempre tem uma introdução. Aqui não tem introdução, já vai direto no ponto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É uma frasezinha. Pelo qual também fez o universo. É uma frasezinha simples, que, se você ler sem atenção, ela passa batida. Mas olha a importância dessa frase. Por meio do Filho, Deus fez o quê? Uma plantinha? Fez você? Fez um cachorro? Fez... O que Deus fez? Por meio do Filho, ele fez o universo. Ele só fez tudo. Tudo foi feito por meio do Filho. Né? Então, pelo Filho é quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, aqui ele já começa logo de cara falando o seguinte, antes eu tinha mensageiros, agora eu tenho o próprio Filho de Deus, por meio do qual o universo foi criado. Então, aqui ele já começa logo de cara para arrebentar, já começa assim, olha, Jesus é o Filho de Deus, Senhor sobre todas as coisas. Jesus fez o universo. E ele é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui, por que começa desse jeito? Aquele ponto que eu falei. Eles estavam, os judeus cristãos, eles estavam caminhando para um lado da apostasia, eles estavam querendo voltar para o judaísmo. E aqui ele fala, gente, peraí, deixa eu explicar. A mensagem que foi trazida antes foram mensageiros, foram profetas, foram anjos. Agora o próprio Deus veio. Então, só por aqui você fala, não faz sentido você voltar agora para o passado. Não faz sentido você voltar agora para a lei mosaica. Não faz sentido você voltar agora para o judaísmo. Né? Porque o próprio Deus falou com vocês. Deus veio aqui. E aí ele começa a fazer algumas comparações. Antes de eu entrar na comparação em si, deixa eu só relembrar um ponto que Paulo também, na carta, me fugiu agora qual carta, mas tem uma das cartas que Paulo, ele combate a ideia de que Jesus era semelhante a um anjo, ou que Jesus era um anjo enviado por Deus. E nesse sentido, ele era apenas um mensageiro, não era o Senhor. Então, Paulo, ele já tinha combatido isso antes, e aqui ele começa a dar muitos exemplos. Então, ele começa aqui no capítulo 1, verso 5, ele vai falando várias coisas. Pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho? E outra vez, ele serei pai. E novamente, e todos os anjos que de Deus o adorem. E ainda quanto aos anjos, aquele que os seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de iniquidade é o cetro do seu reino. Bom, eu não vou ler o texto inteiro, mas a ideia básica aqui é que ele está, logo de cara, demonstrando por meio do Antigo Testamento, por meio de muitos textos do Antigo Testamento, em muitas citações aqui, eu contei assim, só de bater o olho tem umas 10,
né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 10. 7 citações diretas ao Antigo Testamento. Então, o que o autor faz? Ele pega texto do Antigo Testamento e justifica que Jesus é superior aos anjos. Jesus não é um anjo, ele é filho, né? E aí, por essa razão, no capítulo 2, comecinho do capítulo 2, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E aí, nessa linha, ele vai falando o seguinte, que você, sendo Jesus o próprio Filho de Deus, e ele trazendo essa mensagem, a gente deve ouvir essa mensagem com um cuidado maior do que a gente ouviu a mensagem dos anjos. Nesse comecinho aqui, ele fala assim, olha, você imagina, se o anjo, a mensagem do anjo, se não for seguida, ela gera transgressão e desobediência, gera pecado e gera castigo, punição, quanto mais a mensagem do próprio Filho de Deus. Se você não está prestando atenção e não está seguindo a mensagem de um anjo, e por isso foi castigado, imagina você não seguir a mensagem do próprio Filho de Deus. É esse comecinho, do 2.1 até o 2.4, é o sentido disso aqui. E dando Deus testemunho juntamente com eles, aqui o verso 4, por sinais, prodígios, vários milagres e distribuições do Espírito Santo. Então aqui ele está de novo reforçando a ideia do poder de Jesus e da superioridade dele em relação aos anjos. Só fazendo um resumo ali do capítulo 1, de 4 a 14, ele fala assim no verso 5, nenhum anjo individualmente foi chamado de filho, Jesus foi. O filho é objeto de adoração dos anjos, quer dizer, os próprios anjos adoram a Jesus. Enquanto os anjos servem, o filho reina, versos 7 a 9. No 10 a 12, o filho não é uma criatura, e sim o criador. Ele já começou o capítulo 1 assim também, já falou, olha, por meio dele o universo foi criado. E aqui no versos 10 a 12 ele repete isso aqui. O filho não é uma criatura, e sim o criador. Nos versos 13 e 14, a nenhum anjo foi prometida a autoridade universal. Só Jesus. Tá? E aí, no 2, de 1 a 4, esse que eu estou lendo agora, as exortações, caso você desobedeça. Um cuidado, porque se a mensagem do anjo, a desobediência à mensagem do anjo trouxe castigo, quanto mais a desobediência à mensagem do próprio Filho de Deus. Do 5 ao 18, ele coloca alguns motivos pelo qual Jesus foi exaltado acima dos anjos. Então, lá no verso 5, capítulo 2, verso 5, ele fala assim, ó, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, e sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, aqui é só uma curiosidade, eu achei interessante ele colocar alguém em certo lugar. Ele lembrava da passagem, mas não lembrava do versículo. Não é só com a gente que acontece isso, de lembrar do que está dizendo, mas não lembra onde é que está. Alguém em certo lugar. Bom, aqui já estava na Bíblia eletrônica, está facilitado. Isso aqui foi em Salmo 8, versos 4 a 6. Então, foi Salomão, no Salmos 8, que ele fala isso aqui. Que é o homem que dele se lembre, o filho do homem que o visite, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Então, Jesus, mais uma vez, tudo foi feito por ele, por meio dele, todas as coisas que existem. E a glória dele é superior à glória dos anjos. E ele foi exaltado acima dos anjos para que a natureza humana pudesse ser glorificada. Isso aqui a gente já falou numa outra aula também, de que foi necessário que Jesus viesse em forma humana para que os homens não pudessem alegar de Cristo que ele não teria autoridade de julgar. Porque ele não sabe o que eu passei, ele não sabe como eu sou, ele não sabe como é que é ser homem, por isso que ele está julgando. A gente não pode dizer isso. Ele sabe exatamente o que é ser homem. Então, um dos motivos pelo qual Deus se fez homem foi para ter essa autoridade. Não que ele não tivesse antes, mas foi uma forma de você atestar essa autoridade, ou garantir essa autoridade, de forma que você não tivesse argumento para falar, não aceito o teu julgamento, porque você não é homem. Então vai ficar fácil julgar assim. Não, ele foi homem para isso. Então ele teve essa natureza humana, ele sentiu na pele, literalmente, o que é ser humano,
e aí com isso ele tem e cumpriu toda a lei e morreu por nós, e enfim, o sacrifício dele foi um sacrifício redentor, e por meio dele, e por isso mesmo ele tem essa capacidade de juiz. E para nossa sorte é um juiz misericordioso, porque se ele fosse um juiz bravo, sai de baixo, não ia sobrar ninguém. Outra coisa, para que ele pudesse, no verso 9, para que ele pudesse cumprir o plano de Deus. O verso 9 diz assim, ó, vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então, por meio dele, ele venceu a morte, por meio dele ele venceu a morte, por ele e por nós. Por meio de Cristo, nós não morremos, nós viveremos. E era o plano desde o começo. E aí também, para que o Salvador e os salvos pudessem estar unidos, no verso 11 até o 15. Eu não vou ler o trecho inteiro, mas em resumo, ele diz aqui que como Jesus veio, né, como Deus se fez homem e veio e habitou entre nós, ele pode nos chamar de irmãos e pode nos chamar de filhos também. E por meio dele a gente pode ser coerdeiro, porque ele foi um de nós, ele esteve entre nós, ele caminhou entre nós, né? Então ele fala aqui, por exemplo, que ele não precisa se envergonhar de falar dizendo: "A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação." E outra vez, eu porei nele a minha força. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, ele estava entre nós. Ele não se coloca, sendo Deus, ele não se coloca numa posição superior. Ele se coloca numa posição de igualdade, né? Tá aqui os filhos que Deus me deu. Esses aqui são os meus irmãos. Jesus, ele próprio, se coloca em posição de igualdade. A partir do capítulo 3, a gente vê uma justificativa de que Jesus é maior do que Moisés. Eu não vou ler o capítulo inteiro, tá? Eu vou passar só alguns highlights, alguns pontos principais, mas a ideia básica aqui é a seguinte: Moisés, ele era um servo na casa de Deus, e um servo fiel. Ele agiu muito bem, ele agiu de forma como Deus pediu, ele fez. Ele foi um bom servo, mas ele era um servo. E Jesus não é servo, Jesus é filho. Então, percebe? A superioridade seria semelhante a você ser o dono da casa ou alguém que trabalha para o dono da casa. Moisés foi um servo, alguém que trabalhou para o dono da casa. Jesus é o filho do dono. Jesus é o dono da casa. Tá? Então, a ideia básica aqui, ele começa nessa linha. Então, ele tem o privilégio de dono, não de servo. E sendo dono, se colocou como servo. Tá? Sendo dono, ele se mostrou humilde e foi servo. Então, aí, de novo, ele está mostrando, nesse caso aqui, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Então, primeiro, ele fala que Jesus é Deus, filho de Deus, e o próprio Deus. Por meio dele, o universo foi formado. Depois, ele fala que Jesus é superior aos anjos. E agora ele está falando que Jesus é superior a Moisés. Porque naquele mundo, né, do judaísmo, Moisés era tipo Deus na terra, Deus no céu, Moisés na terra. E não tinha outro. Moisés era o cara. Então, você falar contra Moisés era quase uma heresia. Você falar contra Moisés era um absurdo. Aqui ele não está falando contra Moisés. Ele não está falando que Moisés era ruim, era mau, estava errado. Não, ao contrário, ele foi ótimo. Foi um servo fiel. Mas que Jesus é superior a ele. Tá? Também ele continua falando que foi superior a Josué, nos capítulos 4, de 6 a 13. Um detalhe, antes de passar para o capítulo 4. Ele põe um alerta aqui, no 12, no 3:12. Estão com a Bíblia aí? Lê para mim, por favor, o 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Vede que jamais aconteça, na tradução que eu tenho aqui, ele fala assim, ó, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Qual que é o ponto dele aqui? Ele fala assim, olha, aquele pessoal que morreu no deserto, não foram eles que receberam a salvação de Deus? Eram eles que estavam lá no Egito. Quando Deus veio na Páscoa e passou por cima, aquela coisa do sangue, a saída do Egito, Deus livrou aquelas pessoas do Egito. Entretanto,
eles foram incrédulos. Mesmo tendo visto a salvação no Egito, a salvação, eles passaram pelo mar, né? Eles estavam lá, passaram pelo mar, eles chegaram até a beira da terra prometida, só que em vez de entrar, eles não tiveram fé. Mesmo depois de terem visto tanto milagre, o maná, a abertura do mar, a água saindo da pedra, e vitórias no deserto, mesmo tendo visto isso tudo, quando chegaram na terra prometida, eles tiveram medo, não tiveram fé. Eles foram incrédulos. E por isso eles não entraram na terra prometida. Por isso, eles não entraram no descanso de Josué. Ele usa essa expressão no capítulo 4. O descanso de Josué. Que Josué levou o povo para o descanso da terra prometida. Moisés levou eles até a porta. Mas foi Josué quem conquistou a terra. Então, Jesus, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, e aqui ele fala que Jesus é superior a Josué. E aí o alerta é, cuidado para não ter a incredulidade. Esse texto aqui, esse trecho, na verdade, não essa frase exata, mas esse trecho, ele dá abertura para a gente, de novo, questionar ou entrar naquela polêmica de você perde ou não perde a salvação. A gente já falou sobre isso em outras aulas, não vou entrar nesse detalhe agora. A gente já fez um estudo sobre a salvação, mas só um comentário rápido, tá? Que esse trecho aqui, ele dá margem para essa dúvida. Ele fala assim, mesmo aqueles que foram salvos do Egito, por terem sido incrédulos, não entraram no descanso de Josué. Eles não creram. Eles perderam a confiança. Quer ver? No 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Deus se indignou por 40 anos. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Tem um outro trecho aqui, um pouquinho mais para frente, que ele reforça essa tese. Ele fala assim, aquele que conheceu a Cristo, aquele que conheceu a salvação e caiu, é infinitamente mais difícil de voltar. Possivelmente não volta, né? A gente tem casos, eu conheço, inclusive, pessoas que eram cristãos, caíram e voltaram, né? Então, assim, existe situação assim, é uma situação real, entretanto, é difícil. Então, aquele que creu e caiu, ele coloca, que eu não lembro exatamente o capítulo, mas ele fala assim, que você está crucificando a Cristo novamente. Porque se você creu e aceitou a salvação, e depois você se torna incrédulo, é como se você dissesse, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. O sacrifício de Cristo não foi completo. É como se você estivesse sacrificando a Cristo novamente. Se não me engano, está no capítulo 12, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Tá? Mas aqui o alerta é sobre a incredulidade. Então, para a gente tomar cuidado, que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Mantenha a fé. Aqui é uma admoestação. Mantenha a fé. Bom, agora sim, no capítulo 4, já falei de Josué, né? Josué conduziu os israelitas ao repouso de Canaã. No 4... Cadê? Verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui está falando de novo do povo que foi incrédulo no deserto. No verso 6, ele diz assim, olha, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, aí ele vai um aviso. É um aviso. Tá? Lembrando que ele estava falando para os judeus que estavam caindo, ou com risco de cair em apostasia, abandonar a fé, voltar para o judaísmo. Então ele está falando, não faz isso. Porque aqueles que foram salvos
Quando caíram, caíram permanentemente. Caíram para não entrar mais no descanso de Deus. E no 11 ele fala, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Tá? E aí um trecho clássico, né, que todo mundo conhece, que é a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então esse trecho aqui é um daqueles que a gente decora quando você está na escola bíblica, quando você é criança, que a tia fala, olha, vamos decorar os textos? Esse aqui é um daqueles que a gente tem que decorar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E não há criatura, estou lendo no 13 agora, tá? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. E aí perceba que ele não disse que não há humanos, que não há homem, não há mulher. Ele fala que não há criatura. Nenhuma criatura de Deus pode se esconder. Nenhuma criatura de Deus pode fugir. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que a espada. Ele separa a alma e corpo. A palavra de Deus ela tem essa capacidade de ver o nosso coração. Ver o que vem por dentro de nós. Bom, então, do 4:14 até o 5:10, eu não vou ler ele inteiro, mas só para vocês terem uma ideia do que está dizendo aqui, ele começa a justificar, então, só voltando para o começo. Primeiro, Jesus superior aos anjos. Jesus é filho de Deus e o próprio Deus. Superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué. Tá? Então, esses 3 aqui ele já falou. E agora, na quarta quarto ponto que ele coloca na carta, é que Jesus, ele é o sumo sacerdote. E aqui ele começa a justificar o sacerdócio de Cristo. Então, aqui nesse trecho, que ele fala sobre o sacerdócio de Cristo como sendo derivado de Melquisedeque, e não de Arão. Arão, ele foi feito sacerdote por ordem de Deus, por meio de Moisés, pelo mensageiro. Jesus foi feito também. Da mesma forma como Arão foi feito sacerdote, e dele toda a sua descendência, né, por meio de Levi. E aí, Jesus... Travou de novo. Oi? Oi, Renato. É que ficou travado você, hein? Eu dei uma parada aqui? Ficou uns 30 segundos aí, mas tudo bem. Tá. Segue. Então, deixa eu voltar 30 segundos, então. O que eu estava falando é que Jesus ele foi feito sacerdote pela ordem de Melquisedeque, e não por Arão. Jesus não era um levita, Jesus ele era da casa de Davi. E Davi veio da casa de Judá, não de Levi. Então, Jesus ele não seria, segundo a lei mosaica, ele não seria um sacerdote. Mas aqui o que o autor está dizendo é que Jesus é sim um sacerdote. Mas ele não é apenas um sacerdote da casa de Levi. Ele é o sumo sacerdote. E aqui ele começa a comparar, eu não vou ler o texto inteiro, recomendo que vocês leiam, esse trecho aqui é rápido, o capítulo 5. Mas aqui ele começa a comparar o sacerdote de Cristo em relação ao sacerdócio levita, né, por meio de Arão. Então, o que ele coloca aqui? A superioridade do sacerdócio de Cristo. Só que antes de falar sobre isso, ele fala assim, do 11 ao 14, ele bota uma repreensão. Ele fala, olha, eu queria falar mais detalhes para vocês. Eu queria explicar melhor, mas vocês ainda não estão grandes o suficiente. Vocês ainda não estão maduros espiritualmente o suficiente para aprender. Então, mesmo sendo um texto bastante denso, bastante com muita informação, como é que eu posso dizer? Espiritualmente complexa, mesmo assim ele fala, olha, é mais difícil do que vocês têm capacidade de discernir. No 11 ele fala assim, no 5:11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vocês têm se tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine. Então, ele está dando uma bronca aqui. Então, antes de ele falar de Melquisedeque, ele já dá uma bronca logo de cara. E faz uma exortação. No 6, de 1 a 3, ele fala assim, olha, vocês têm que parar de sair do básico. Tá? E essa é uma exortação que não é só para aquele povo, não, é para a gente. Tá? Isso aqui é para todo mundo. Sai do básico.
Dá um passo a mais, vai estudar, vai aprender, né? Porque ele chama isso, olha, no 6.1 ele fala, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que é isso? Princípios elementares da doutrina de Cristo é aquela aula que você faz antes do batismo. Ele está colocando esse pessoal aqui nesse mesmo nível. No cara que acabou de ouvir falar de Cristo. Ele não estudou, não avançou, não evoluiu. Né? E aqui é uma bronca, ele faz uma exortação. A gente deve deixar esse estado elementar da doutrina e alcançar um conhecimento maduro. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente sai da doutrina básica e vai para o conhecimento maduro? Alguma ideia? Ninguém? Estudando? Estudando. Estudando a palavra de Deus. Praticando a palavra, né? Praticando como consequência, né? A gente estuda, aprende, pratica, aprende, pratica, aprende, pratica e vai evoluindo cada vez mais. Né? E vai aprendendo cada vez mais. A gente só conhece de Deus quando a gente está perto dele. Se você só ouviu falar de Deus como, Deus é legal, Deus é bom, Deus é misericordioso, né? Legal. Você não conhece Deus. Você vai conhecer Deus na hora que você andar com ele. Você vai conhecer Deus na hora que você andar com Jesus. Na hora que você estiver no chinelo de Jesus. Aí você vai conhecer Deus. Na hora que você estudar a palavra de Deus. Na hora que você ver o que ele fez, como que ele fez, onde que ele fez, enfim. Na hora que você conhecer a Deus. É isso que torna a gente um cristão maduro. Né? Então ele dá esse aviso no 6, de 1 a 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, assim, ele fala, legal, isso tudo aqui é bom, mas vamos entender, vamos aprender, né? E aí sim ele começa a falar sobre Melquisedeque. Cadê? Antes do Melquisedeque, ele dá um estímulo, de 9 a 20. Eu não vou ler o trecho todo, mas no 6, de 9 até o 20, ele fala que coisas melhores pertencem à salvação. Aqui na minha Bíblia, o título diz assim, as coisas melhores e pertencentes à salvação. Então, ele fala assim, olha, vale a pena. Vale a pena a gente dar esse passo além, vale a pena a gente aprender de Deus, vale a pena a gente andar com Deus. Por quê? Porque a salvação ela tem os benefícios dela. E são coisas melhores do que a gente está vivendo hoje. Né? Coisas melhores virão. Né? Então, ele coloca, assim, de que vale a pena a gente andar com Deus, andar com Cristo. E praticar o trabalho, exercer as boas obras, e agir com bondade, agir com misericórdia, enfim, tudo aquilo que a Bíblia ensina, a gente deve praticar com a mesma diligência para a plena certeza da esperança, com fé, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. Então, quem permaneceu fiel até o fim, esse herda a promessa. Tá? Bom, então, dito isso, uma repreensão, uma exortação e um aviso. Dito isso, ele começa a explicar o sacerdócio de Cristo, aí sim, ele vem falando sobre o sacerdócio de Cristo, simbolizado por Melquisedeque. Então, vocês conhecem a história do Melquisedeque? Vocês lembram dele? Todo mundo lembra? Só faz assim com a mão quem lembra. Mais ou menos? O gatinho falou que lembra, ele deu aviso aqui. Miau, miau. Então, aqui é o seguinte, Melquisedeque, só para quem não lembrou, é aquele camarada para quem Abraão deu o dízimo. Quando ele voltou da guerra, quando ele lutou contra os 3 reis e tal, que ele estava voltando para casa, ele encontrou com o sacerdote Melquisedeque e deu o dízimo para esse sacerdote. Então, ele começa a colocar Melquisedeque como uma sombra de Cristo, como uma representação do que viria a ser Cristo. Ele é um símbolo de Cristo, né? Começando pelo nome. O nome de Melquisedeque, a gente vê aqui no verso 2, capítulo 7, verso 2. Deixa eu pular aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo.
E aí ele explica, olha, primeiramente se interpreta rei de justiça, o nome, Melquisedeque. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Rei da paz é um dos nomes de Cristo. Jesus Cristo, ele próprio é conhecido como rei da paz. Então aqui tem um simbolismo, né? Vocês estão aí? Alô? Vou passar agora, porque caiu a internet. Caiu? Caiu. Estou desconectado. Alô? Oi? Voltou? Eu fiquei um pouquinho fora, não fiquei, não? Ficou fora. Ficou sim, irmão. Ficou. Mais de 30 segundos. Eita, nós, hoje é dia, hein? Segunda vez já. Quando você começou essa última parte aí, esse parágrafo. O do Melquisedeque. É. Tá. Então, o que eu estava falando é que o significado do nome de Melquisedeque, ele é o rei de Salém, que significa rei da paz. E rei da paz é também um dos nomes de Cristo. Jesus é conhecido como rei da paz. Então, Melquisedeque era um símbolo de Cristo. Uma outra coisa que ele fala de Melquisedeque é que o sacerdócio dele não é hereditário. Como assim? Todos os sacerdotes judeus, eles tinham que provar a hereditariedade dele, tinha que mostrar pela árvore genealógica de que ele poderia ser mesmo um sacerdote. Melquisedeque não teve isso. Melquisedeque, ele era sacerdote, e a Bíblia diz que ele não teve pai nem filho, né? Não teve pai nem mãe. Não é que ele não teve pai nem mãe, é que o pai e a mãe dele não eram conhecidos. E aqui no verso 3 diz, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Então não está falando que ele é eterno, está falando que ninguém sabe de onde ele veio, nem quando ele morreu. O texto bíblico não especifica isso, Melquisedeque. Mas isso também é um símbolo de Cristo. E Cristo, ele sim não teve princípio de dias e nem o fim da existência. Cristo sim é eterno. Mas você percebe que existe uma simbologia, um simbolismo de Melquisedeque em relação a Jesus. Então, aqui ele está mostrando, esses 3 pontos, a superioridade do sacerdote de Cristo em relação ao sacerdote normal. Uma outra evidência é de que um sacerdote normal, ele tinha que todos os dias fazer um sacrifício pelo pecado, e todos os dias ele estava sacrificando, e todos os meses, ou periodicamente, ele estava entrando lá no Santo dos Santos e levando sangue, né? E aquele processo era um processo que se repetia. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Jesus não. Um sacrifício foi o suficiente para Jesus. Um. Ele fez um sacrifício, o dele próprio. O sangue que ele levou foi o dele próprio. Não foi o sangue de cordeiro, de bode, de ovelha, não. O sangue dele foi suficiente uma só vez. Então, por aí também ele mostra a superioridade desse sacerdócio. Que os outros sacerdotes tinham que sacrificar periodicamente, toda vez, toda semana, todo dia, todo mês, todo ano. Jesus não. Um sacrifício foi suficiente para passar a régua. Cumpriu a promessa. Um outro ponto que ele coloca aqui, no 7, de 4 a 10, ele fala a respeito de como era grande Melquisedeque. Porque Abraão, que é o pai da fé, o grande Abraão, o cara que foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, esse Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Eles colocam assim, perceba a superioridade dele. E Jesus vem dessa ordem. Ele não vem de uma ordem de sacerdócio normal. Por isso ele é o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, o sacerdote mais eterno e imutável. E por fim ele fala assim, que a ordem, o ministério de sacerdotes, a ordem de Arão, terminava com a morte. Então, um sacerdote morria, acabou. Mas Jesus não. Mas Cristo tem um sacerdócio eterno e imutável, porque ele próprio não morre. De novo, comprovando uma superioridade de Cristo em relação aos outros sacerdotes. Por que ele coloca tanto tempo e escreve tanta coisa a respeito do sacerdócio? Porque o judeu cristão naquela época, ele estava se sentindo órfão. Quando ele tinha algum problema, quando ele tinha qualquer coisa, ele ia até o templo, ele ia até o sacerdote. Ele falava com o sacerdote. E agora não tinha mais o sacerdote para ajudar ele, porque o sacerdote era do judaísmo. Então, aqui, o autor está falando, você não precisa daquele sacerdote. Você tem um sumo sacerdote. Você tem acesso ao Cristo por meio da fé.
Então, você tem acesso ao sumo sacerdote por meio da fé. O que mais? Capítulos de 8 a 10, eu vou passar rapidinho, mas a ideia básica aqui do 8 a 10, ele está falando da superioridade da nova aliança em relação à antiga. Um ponto muito importante aí que ele menciona é assim: como você tem uma nova linhagem de sacerdócio, você tem também uma nova lei. E assim ele justifica essa mudança da era da lei para a era da graça. Então, Paulo elabora isso em outras cartas, então a gente já viu isso, já estudou sobre isso, essa mudança da era da lei e a era da graça. Aqui ele faz uma menção rápida, tá? Mas o que ele diz basicamente é que Cristo, como sacerdote, ele fez o sacrifício perfeito. Ele sacrificou-se a si mesmo, o sangue dele foi o suficiente para lavar de uma vez só todos os pecados, não precisava todos os dias fazer esse sacrifício. Tá? E essa nova aliança, ela é melhor do que a antiga nesse aspecto. Você não precisa ficar voltando e sacrificando de novo, de novo, de novo, de novo. Uma vez sacrificado, se você crê nesse sacrifício, se você agir de acordo com esse sacrifício, você já será resgatado. Você não precisa sacrificar de novo mês que vem, ano que vem. Tá? E aí o livro ele termina com algumas exortações. Primeiro, exortação à fidelidade, no 10 de 19 a 25. Pulando aqui um pouco para frente. Aqui, só passando rapidamente, vai no 8, no 9, ele está falando sobre a antiga aliança, em comparação com a nova. Tá? Então, ele vai falando, por exemplo, o que você tinha na antiga aliança, ele fala do sacrifício, ele fala dos ritos, e ele fala que Deus, ele próprio, no Antigo Testamento, avisou que viria uma nova aliança. Então, não é que eles estão inventando uma coisa do nada. Não, no Antigo Testamento está falando. Ele fala que no 10, quer ver? Onde está esse texto aqui? Está no Jeremias. Tá? Aqui no livro de Hebreus, do 8 até o 12, ele cita um trecho de Jeremias, em que ele menciona isso. Né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aí ele vai falando algumas outras coisas, mas enfim, esse é o ponto-chave da nova aliança. A lei dele está no coração. Não está mais em templo, não está mais em estátua, não está mais em sacerdote, não está em homem, não está em pastor, não está em pregador, não está em apóstolo. O próprio Deus escreveu a lei dele no nosso coração. E é essa lei, o nosso coração, por meio disso, a gente tem acesso direto, por meio de Cristo, a gente tem acesso direto, sem precisar de outro intermediário, como era o caso dos sacerdotes naquela época. Tá? Então, no 9, do 11 a 24, é o que já mencionei, né, que o sacrifício de Cristo foi suficiente, uma vez só, não precisa de outro. É eficaz para sempre, é eterno. Né? E aí tem um trecho bem conhecido no 27, no 9 e 27, ele diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Esse também é um trecho bem conhecido, a gente já estudou, já viu pregação sobre isso. Só queria mencionar, quem quiser grifar aí na Bíblia, está no 9, 27 e 28. No 10, ele começa falando sobre os sacrifícios antigos, que eram transitórios, já falei sobre isso, né, que a hora que o sacerdote morria, passava, e aquele sacrifício ele tinha que se renovar toda vez. Tinha que ir todo ano, todo dia, todo mês, todo ano, você tinha que repetir, né, o antigo, e vindo Cristo, ele acabou com isso, e essa é a nova aliança. Né? Estabeleceu uma nova aliança, e acabou com essa história de você ter que ficar se repetindo toda vez aquele sacrifício, porque ele fez um sacrifício de uma vez por todas. Do capítulo 10 até o capítulo 13, ele faz três coisas. Primeiro, é uma exortação à fidelidade, então ele fala para ser fiel, tá? Isso aqui eu vou passar rapidinho. Ele faz um aviso contra a apostasia, isso aqui a gente já comentou ao longo da aula, também vou passar direto. E ele faz uma exortação à paciência, para que a gente tenha paciência, tenha longanimidade, é o termo que ele usa aqui, para que a gente se mantenha na fé. Não importa o que acontecer, não importa a situação que a gente tiver, se mantenha na fé. E aí ele recomenda no 10, 37 a 39, a fé.
No 11, do 1 ao 3, ele descreve qual que é a natureza da fé. Esse trecho também é muito conhecido, quem quiser grifar aí, 11:1, do 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. E aí esse capítulo 11 inteirinho, ele é muito legal, porque ele menciona, eu contei, ele fala 17 vezes a expressão pela fé. E ele começa lá em Abraão. Esse trecho é bem conhecido, eu também vou passar ele rapidamente, mas só para vocês saberem o que é isso aqui. Ele vai falando assim, ó, pela fé, Abraão ofereceu a Deus, não sei o que lá, por meio dela, aqui eu contei também como sendo pela fé, porque ele faz uma menção, né, por meio dela, a fé, também mesmo depois de morto ainda fala, pela fé, Enoque foi transladado, pela fé, cadê? De fato, a fé é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos, fez o que tinha que fazer. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, peregrinou. Pela fé, também a própria Sara. Então, assim, 17 vezes ele usa a expressão pela fé. O que ele quer dizer com isso é que mesmo os heróis da fé, aqueles primeiros cristãos, não, os primeiros que seguiram ao Deus eterno, eles também passaram por dificuldades, muitas dificuldades, ameaça de morte, risco de vida, risco de se perder e muitas outras coisas, mas que pela fé, eles se mantiveram, pela fé, pela esperança e pela paciência, eles se mantiveram firmes até o fim. Tá? Então ele fala dos patriarcas, fala da Sara, fala de todo mundo, fala de Isaac, fala de Jacó, pela fé José, próximo do seu fim, pela fé Moisés, apenas nascido. Então ele vai, 17 vezes essa expressão, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Então ele vai mencionando todo mundo, e ele fala, que mais eu direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Quer dizer, muitos outros exemplos que ele pulou, mas que ele poderia falar, em vez de 17, podia ter 30 vezes falando que pela fé, Baraque fez isso, Sansão fez aquilo, Jefté fez outra coisa, assim por diante. Tá? E aí ele termina falando que a gente deve imitar o exemplo de Cristo. No 12:1 ele fala, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Percebe que essa linguagem, essa ideia de correr a carreira, correr a corrida, é uma ideia que vem de Paulo. Paulo menciona, ele faz uma citação assim também. Ele fala que ele correu a corrida, né, que o vencedor vai receber os louros da vitória. Então, Paulo usa esses exemplos da corrida. Então, aqui, não é uma frase exata de Paulo, mas tem uma evidência de que o autor conhecia, ou Paulo pessoalmente, possivelmente, conhecia Paulo pessoalmente, ou no mínimo os escritos de Paulo. Que ele faz uma citação que é muito semelhante a uma citação de Paulo, né? Que a gente deve correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E aí, só para terminar, ele faz uma exortação à paz e à pureza. Então, ele fala para a gente manter, né, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é um aviso aqui para a gente deve buscar paz, a paz de Deus e a santificação. Tá? No final, ele dá alguns avisos, alguns alertas, né? Então ele fala de deveres sociais, que você deve manter constante amor fraternal, que você não deve negligenciar a hospitalidade, que você deve ser bondoso, você deve praticar o bem, né? Lembra dos encarcerados, então, para visitar, e seja preso com eles, digno de honra, seja matrimônio, enfim, ele dá alguns avisos e alguns alertas para que a gente possa se manter firme na fé. No final, ele termina com algumas recomendações pessoais, então, que eu mencionei no começo da aula, aqui no 13, do 18 ao 25. Então, ele fala, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Então, aqui também é uma evidência de que não foi Paulo, porque em outras cartas ele menciona que ele estava preso, e nessa época ele ainda estava. Possivelmente isso aqui foi escrito um pouco depois de ele ter sido morto, inclusive.
né? Então ele fala, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver com dignamente, etc. Não menciona que estava preso, nem que foi preso, nem nada assim, como Paulo fazia, né? E faz algumas menções a algumas pessoas, inclusive essa que eu falei agora há pouco, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, e com ele, caso venha logo, vos verei. Daí, há mais uma evidência de que ele possivelmente conhecia Paulo, porque ele soube que Timóteo foi liberto. Então, ele era alguém próximo, ele era alguém lá do círculo íntimo de Paulo. E é possível que tenha sido um dos presos junto com Paulo. Saudai-vos todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. A paz seja com todos nós. Como eu disse, não é uma carta fácil, né? A leitura dela não é simples. Quando eu fui estudar para fazer essa aula, eu tive que ler acho que umas duas ou três vezes. Eu não li a carta inteira 2 ou 3 vezes. A carta inteira eu li 2. Mas depois eu fui pegando alguns trechos, assim, para reler. Ler, reler, ler, reler. E sabe quando você começa a ler, aí você para, aí você volta para o começo e lê de novo, aí para, volta para o começo e lê de novo. Ela não é simples, né? Não é fácil de a gente entender, mas o ensino espiritual aqui é muito profundo. Que a gente pode resumir naqueles 5 pontos que eu falei no começo, né? Que Jesus, ele é o próprio Deus, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué, superior aos sacerdotes, né? O sacerdócio dele é supremo, ele é o sumo sacerdote, né? E ele é também um modelo a ser seguido, é ele que a gente deve seguir sempre, além de ser o consumador da fé. Ou seja, quando eu tenho fé em quê? Em Cristo. Ele é o que nos traz a salvação no final das contas. Nossa, essa aula eu falei bastante. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ficou claro? Tranquilo? Nós temos que fazer mesmo o que você fez, ler umas 2 ou 3 vezes para a gente poder entender toda essa explicação. Eu acho muito legal a carta dos Hebreus, porque assim, eu não sei se isso foi proposital, mas a Bíblia ela é colocada de um jeito, o Novo Testamento ele foi organizado de um jeito que tem uma densidade cada vez maior, se é que eu posso colocar dessa forma. Então ele começa com os evangelhos, que seria, entre aspas, o básico, né? Quem é Jesus, de onde ele veio, qual é o ensino dele, o que Jesus ensinou, o que ele falou sobre batismo, sobre fé, sobre amor, sobre... Então, assim, ele começa por aí, começa nos evangelhos, quem foi Jesus. E aí ele vai nas cartas, ele vai explicando cada vez mais, ele vai aprofundando cada vez mais, até chegar, na minha opinião, aos Hebreus, que seria a carta mais, como é que eu posso dizer, mais densa, vai, entre aspas, vou usar essa expressão densa, mas porque ela é muito, tem muita informação fundamental num espaço muito pequeno. 13 capítulos para falar sobre isso é pouco, né? Tem muita coisa. Tem muito mais coisa que eu poderia falar sobre Hebreus. Tem muitos trechos que a gente pode pegar e estudar 1 hora, 2 horas sobre um trecho de Hebreus. Então, assim, tem muita coisa aqui, muito conhecimento. Então, é uma carta que ela resume, assim como Romanos resume o que é ser cristão para o gentil, Hebreus resume o que é ser cristão para um judeu. Então você tem esses 2 aspectos, né, no Novo Testamento, né? Você tem tanto o básico, você tem um pouco mais elaborado, depois você tem as ações, operações de Cristo através de Atos, aí depois você tem a elaboração filosófica ou mais detalhada, mais explicada nas cartas de Paulo, e Hebreus, que seria uma geral do plano de Deus para a gente entender. E de tudo isso que a gente tira é a graça seja com todos vós. E que Deus abençoe a todos, guarde e proteja. E a gente se vê na próxima aula. Ótimo. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Vamos terminar orando? Amém, irmão. Alguém Amém. quer fazer uma oração para a gente? Para a gente encerrar? Quem que se voluntaria? Paizinho querido, obrigada, Senhor, por este dia, Pai.
Obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela sabedoria que o Senhor tem dado ao teu servo, Pai, para que possa estar ministrando as nossas vidas, Pai. Sabemos, Senhor, que tudo vem de ti, ó Pai. E por isso, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Continua abençoando esta casa, esta família. Abençoa cada um, Senhor, que entrou nesta live aqui, Senhor, na disposição de ouvir a tua palavra e aprender um pouco mais de ti, Amém. Pai. Amém. Somos gratos a ti, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco, Pai, a cada dia. Assim, Senhor, te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê o descanso, Senhor, e nos prepare, Senhor, para um novo dia, Senhor, de vitória, na tua presença, Pai, para que tudo que fizermos sempre possa estar glorificando o teu nome. Obrigada, Senhor, assim nós oramos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Vão em paz. Amém. 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 Até